Seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Joanice Souza e no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco mais pessoal. Eu vou contar pra vocês os desafios de se morar longe da família. Vem comigo! Caso você esteja chegando aqui agora, não me conheça ainda, não sabe nada da minha vida, eu já contei aqui em algum vídeo que eu sou pernambucana, sou nordestina, pernambucana, e eu moro longe da minha família. Hoje eu moro no estado de São Paulo e aqui onde eu moro eu só tenho uma irmã, né? É assim, mais próxima, né? Eu tenho também meus tios que moram aqui perto, tenho primos, porém assim, família mais próxima mesmo, eu só tenho uma irmã. E, né, então a minha irmã, né, os meus 3 sobrinhos, o meu cunhado. Porém, toda a minha família mora em Pernambuco. Toda a minha família, todos os meus irmãos, meus sobrinhos, parentes, pai, mãe. Eu estou aqui há 14 anos. Eu vim para São Paulo com os meus 17 anos. Eu vim para passar uma temporada, pouco tempo, né, no máximo um ano, mas casei, construí família e por aqui fiquei. E o que eu posso falar sobre morar longe da família? Na verdade, assim, no início é bem mais difícil, né? Tudo com o tempo a gente vai se adaptando, se acostumando, mesmo que não seja legal, mesmo que não seja bom, a gente vai aprendendo, né, a lidar com as situações. Porém, no início, pra mim, foi muito, muito difícil, porque eu sempre morei com os meus pais, eu nunca, embora eu saísse às vezes, assim, nas férias, por exemplo, quando eu tirava férias da escola, às vezes eu acabava passando uma semana com alguma das minhas irmãs, às vezes eu dormia fora na casa de alguma das minhas irmãs. Porém, eu não tinha o hábito de sair de casa, eu cresci na casa dos meus pais, sempre morei por lá. Eu não era uma pessoa que costumava sair para os lugares, dormir fora, nem nada disso, então para mim foi muito difícil. Principalmente porque eu morava na roça e vim parar numa cidade, num lugar grande, barulhento, diferente. Quando eu cheguei aqui, inicialmente eu me sentia realmente muito triste, angustiada. Era muito difícil pra mim, porque embora lá fosse assim, roça, então a gente não tivesse muito contato, mas eu cheguei aqui, era uma vida nova. Eu conhecia minha irmã, meu cunhado, e mais ninguém, eu não tinha amigos, eu não tinha com quem conversar. Era realmente muito difícil, foi muito difícil a adaptação. Todas as vezes que eu via um avião voando, passando assim no céu, eu queria estar naquele avião retornando para minha casa. Tem aquela diferença, né? Porque na roça a gente tem muito espaço para correr, tem árvores, tem animais, né? E aqui a gente chega e a gente fica presa em um único ambiente, em casas bem menores, até a gente de fato se adaptar e tal. Depois a gente se acostuma e é normal viver assim, porém, quando a gente está acostumado a ter aquele espaço para correr, a ficar livre. Outro fato que foi muito difícil para mim aqui é porque, como eu falei, nordestina, muito calor, muito sol, tudo de bom. E aí eu cheguei aqui e me deparei com uma temperatura bem diferente, muito frio, muita chuva, muita garoa. No início eu reclamava muito, muito, muito do frio, eu era realmente ingrata. Então eu reclamava muito do frio, eu odiava o frio, eu não gosto de frio. Só que depois de 14 anos, né, morando em um lugar que a temperatura é tão bagunçada, a gente tenta se adaptar. Mas eu não gosto de frio até hoje, tá? Eu gosto de calor. Porém, hoje eu me adaptei melhor. Mesmo depois que eu casei, tive o meu primeiro filho, construí uma família, tinha um teto. Eu reclamava muito, assim, do frio, principalmente do frio. No verão, eu consegui me adaptar, tá, sabe? Parecia que eu tava no Nordeste, embora não tivesse a minha família por perto, eu não pudesse ver a minha mãe, conversar com a minha mãe, conversar com os meus familiares, com os meus amigos antigos. Porém, eu me sentia em casa, porém, quando chegava o frio, o inverno, a garoa, eu reclamava. Somente depois que eu tive a minha filha, que de fato eu aprendi, eu me adaptei aqui e eu aprendi a ser um tanto mais grata. Não que hoje eu não reclame ainda do frio, gente, porque a gente é ser humano, mas eu aprendi a ser menos reclamona, porque como eu já falei aqui no vídeo, após o nascimento da minha filha, eu sofri sim de uma depressão, então eu tive que me redescobrir, reavaliar minha vida, e se teve uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que ser grata pela vida. E a gratidão traz gratidão, né? Assim, quando você é grata por algo, coisas melhores acontecem na tua vida. Quando você reclama o tempo todo, tudo de ruim acontece na tua vida. E eu realmente estudei melhor sobre mim e tal, e eu aprendi a ser um tanto mais grata, e eu entendi nesse processo, eu avaliei a minha vida e eu pensei, eu tenho casa, eu tenho esposo, eu tenho filhos,
eu tenho uma família, o meu esposo tem um emprego, nós nos mantemos, né? Temos o que comer, temos o que vestir, temos o que beber, não estamos passando necessidade, fome nem nada. Tenho que aprender a ser grata por isso, tenho que aprender a parar de reclamar. Eu estou aqui por um propósito, se eu parei aqui, é por isso. Se eu nunca tivesse vindo para cá, eu não teria conhecido meu esposo, eu não teria tido os filhos que eu tenho, e eu não teria a vida que eu tenho. Tudo que Deus faz na nossa vida é bom e é para o nosso bem. Mesmo quando perdemos, é porque lá na frente iremos ganhar. Então, tudo que Deus faz é bom e Ele faz o melhor. Mesmo que doa na gente, mesmo que a gente não entenda, mesmo que parece que é ruim para nós, na verdade é bom. E eu não tinha uma vida ruim. Eu só era tão ingrata que eu cheguei no fundo do poço para entender que eu precisava ser grata. E aí eu comecei a ser mais grata. E não é que hoje seja fácil, porém é mais fácil, porque além de ser muitos anos já vivendo aqui, então hoje eu tenho também mais pessoas ao meu redor, eu conheço mais pessoas, muitas pessoas já passaram pela minha vida e já foram embora, já ficou pelo meio do caminho, e muitas pessoas novas surgiram em 14 anos. Então assim, hoje eu conheço mais pessoas, eu fiz mais amizades, eu aprendi a ser grata, que é o mais importante, e aprendi que a gente tem que ser grata e tudo acontece por um porquê. E eu estou aqui porque é o que Deus quer. E se um dia Deus quiser que eu volte para lá, Ele me leva de volta para lá. E se Ele quiser que eu more a vida inteira aqui, eu moro a vida inteira aqui, porque é o propósito de Deus. Desafios maiores, os momentos que são mais difíceis para mim, mesmo depois de 14 anos, de hoje já conseguir lidar melhor com isso, principalmente tentando me manter ocupada com isso para me manter tão frustrada, mas os momentos mais difíceis, mais complicados, que bate mais saudade, mais angústia e mais vontade de estar lá do ladinho, são nas datas comemorativas, como Natal, Ano Novo, na Páscoa. Não na Páscoa, no domingo também, mas geralmente a saudade bate mais na quinta e sexta-feira, né, que é conhecida como Quinta e Sexta-feira Santa, Semana Santa, porque são datas em que a minha família se reunia. Então, assim, no Natal sempre se reunia todos os filhos, todos os meus irmãos e irmãs, a minha mãe e meu pai, então eram datas que a gente se reunia, Natal, Ano Novo, não na virada, mas sim no dia 25 mesmo, no dia 1º, aquele almoço em família. A quinta e sexta-feira, né, a gente sempre se reunia em família. Dia das Mães, Dia dos Pais, são datas que eu me angustio muito, eu sinto muita saudade da família, porque são aquelas datas que a gente realmente se reunia com a família. Então, quando chega essa data, você lembra, nossa, se eu estivesse perto da minha família agora, eu estava reunida naquele almoço, comemorando com todo mundo, sabe? Então, assim, nos anos que Deus dá a oportunidade da gente passar alguma dessas datas em família é um grande privilégio, porque poder sentar novamente na mesa com todos, se reunir, festejar, se alegrar, é muito bom. Então eram datas, o Natal, eu passava o mês de dezembro assim, toda feliz, naquela empolgação, porque eu sempre amei o Natal, sempre amei dezembro. Eu amo dezembro, porque eu faço aniversário em dezembro, aí tem Natal, é virada de ano, sabe? Então assim, eu sempre amei dezembro, sempre foi um dos meus meses favoritos do ano. Só que até a véspera do Natal ia tudo bem, alegre, aquela comemoração. Chegava o Natal, eu ficava muito triste, eu passava a maioria dos natais triste, angustiada, às vezes eu até chorava de saudade de casa. Então, depois de muitos anos mesmo, que eu consegui respirar melhor. E embora a saudade venha, hoje eu consigo passar um Natal, um Ano Novo feliz, sabendo, mas de lá eles estão comemorando, eu estou aqui, mas está tudo bem. Quem sabe no próximo ano eu terei a oportunidade de estar junto, sabe? Mas realmente são datas que são sofridas para quem mora longe da família e de fato valoriza a família, porque realmente tem pessoas que não estão nem aí, né? Mas eu sinto sim a saudade, a falta e gostaria de estar lá. Mas se estou aqui, o importante é eu estar bem e eles estarem bem. Mas a saudade realmente bate em cheio nessas datas. Outros dias que me deixa realmente muito angustiada e com muita saudade, e que aqui em São Paulo tem muitos dias assim, são aqueles dias muito frios, principalmente chuvosos, sabe, que tá aquela garoa, aquele céu nublado, que pra mim, eu sei que tem muitas pessoas que gostam dos dias nublados, dos dias chuvosos, mas eu não gosto, eu fico angustiada com esse tempo. Eu gosto de chuva, aquela chuva que vem, chove tudo que tem que chover forte, e vai embora, e o sol nasce, sabe, o céu fica azul novamente. Eu não gosto dos dias nublados, chuvosos, dias e dias assim,
porque são dias que realmente ficam um dia, pra mim, são dias tristes. Eu sei que cada um tem o seu sentimento, mas eu me sinto assim, eu fico realmente pra baixo, aí eu lembro da minha terrinha, eu lembro daquele sol, pássaro cantando, sabe? E bate aquela saudade. Então, nesses dias, eu preciso me manter ocupado o máximo possível para de fato não ficar pensando com aquela dorzinha no peito, aquela angústia, aquela dor. Quem já sentiu saudade sabe como que é. Outra coisa assim que é muito desafiador e muito complicado pra gente que mora longe, né? Pra mim é que desde que eu vim pra cá, né, são 14 anos. Então imagina assim, muitas pessoas da minha família, assim, tios, a minha avó, por exemplo, né? Quando eu vim pra cá eu já só tinha a minha avó materna. Eu não conheci os meus outros avós, nem não conheci nenhum dos meus avós, né, avô, e nem a minha avó paterna. Eu só conheci a minha avó materna. E após eu vim pra cá, né, ela faleceu, então assim, eu não estava presente. Muitos dos meus tios faleceram, eu não estava lá, então assim, pessoas que se vão, que partem, que morrem mesmo, e que muitas vezes a gente não está lá. Outra coisa que acontece muito é eu saí de lá, todos os meus sobrinhos, alguns já eram adultos, né, porque eu tenho alguns sobrinhos até mais velhos do que eu, porém, grande parte dos meus sobrinhos eram crianças pequenas. Quando eu retornei lá, cada ano que eu retornava, às vezes eu nem reconhecia aqueles que eram crianças e agora estavam crescendo, porque muda, né. Então assim, os meus sobrinhos que eu saí, que já eram meio que adultos, já tinham ali a mesma idade que eu voltava e eu sabia que eles eram eles, porque estava ali mesmo que você mude um pouco, o rosto permanece praticamente a mesma coisa. Então assim, os sobrinhos cresceram, eu não estive lá. A grande parte dos sobrinhos já se casaram, então assim, se casaram, hoje têm os seus esposos, as suas esposas, alguns já têm filhos, e o que acontece, a gente gostaria de estar presente e não está. E acontece muito, por exemplo, que os meus sobrinhos, né, que tiveram filhos, muitas vezes acontece e não é algo proposital, muitas vezes as pessoas acham, eu já vi muitas pessoas mesmo assim, de quando alguém vem pro sul, eu sei que muitas pessoas são metidas, exibidas de fato, né, mas muitas vezes acontece de voltar lá e não reconhecer algo, por exemplo, sei que muitas pessoas é só mitidez e fingimento. Porém, quando a gente está tanto tempo longe, acontece da gente esquecer algumas coisas, porque a gente não está presente. Geralmente são coisas que aconteceram depois que a gente partiu, né? Ou algo, se for algo relacionado a não pessoas, coisas que você já não era tão acostumada mesmo quando morava lá. Então acontece o quê? Muitas vezes eu esqueço o nome dos filhos dos meus sobrinhos. E eu fico extremamente envergonhada. Às vezes eu tenho que perguntar para minha mãe ou para outras pessoas que não sejam de fato os pais da criança, como é mesmo o nome do filho de fulano, porque simplesmente foge da minha mente. E não é porque eu queira os que nasceram primeiro, como foi nascendo assim, poucos primeiro, né, que foram os mais velhos, eu realmente memorizei mais fácil. Só que nos últimos anos tem nascido alguns, né, não posso dizer muitos, porque hoje em dia as pessoas não têm tantos filhos, mas nasceram alguns, assim, bem seguidos, e às vezes, de fato, eu esqueço, e às vezes quando eu tô falando com os pais, salve, né, sorte de quando eles ainda for muito criança, eu falo o seu neném, o seu bebê. Não é porque eu não queira, é porque realmente foge, né, o nome. Coisa que acontece, por exemplo, são os nomes dos esposos ou esposas dos sobrinhos. Às vezes, simplesmente eu esqueço. Algumas eu não consegui memorizar, porque são nomes difíceis mesmo. Os mais fáceis eu memorizo, às vezes eu esqueço, foge, eu fico, meu Deus, como é o nome da esposa de fulano e como é o nome do esposo de fulano. Mas realmente foge, e não é porque a gente não quer, mas porque a gente está longe, a gente não tem aquele convívio diário e acaba esquecendo, né? E fica difícil. E eu me sinto. Eu sei que tem pessoas que não tem problema com isso, fala mesmo, mas eu me sinto envergonhada. E outro fato, né, que eu esqueci de mencionar aqui é quando alguém da família da gente, principalmente os mais próximos, né, ficam doentes e a gente não tem como estar lá. Então a gente fica naquela preocupação, a gente não sabe se as informações que a gente está recebendo daqui de fato é o que está, será que essa pessoa está assim mesmo? Ou, por exemplo, quando nos falam ela está melhorando, ou ela está bem, e a gente pensa, será que de fato está? Ou só não quer me preocupar? Então assim, eu fico extremamente preocupada quando acontece algo, principalmente com os meus pais.
com meus irmãos, e, né, irmãos, cunhados, sobrinhos, aqueles mais próximos. Logicamente a gente sente com toda a família, mas quanto mais próximo o sentimento é maior. E muitas vezes quando acontece algo é desesperador você estar do outro lado, né, já aconteceu algo assim bem difícil com um dos meus sobrinhos, da gente estar aqui tão longe, e não poder viver, sabe, é desesperador. Então assim, é muito difícil essas coisas, assim, quando a gente mora longe, e principalmente quando a gente mora longe e a gente é pobre, porque quando você mora distante da tua família, mas você tem recursos financeiros, se algo acontece você pode viajar até a tua família, né. E quando você não tem dinheiro, você não tem como ir até eles, você tem que ficar distante e apenas pedir para que Deus os proteja, os guarda, porque você não tem recurso para ir até lá, né. Então assim, é muito difícil, às vezes, morar longe da tua família. E são muitos mesmo os desafios de se morar longe, né, da família, que eu poderia ficar aqui o dia inteiro listando para vocês, mas o vídeo já tá enorme. Eu quis apenas contar um pouquinho, né, da minha experiência de como é morar longe da família, porque muitos moram longe da família e sofrem, e muitos não moram, não sabem como é de fato morar distante da família, né. Muitos não se imaginam fazendo isso, e eu nunca me imaginei morando longe da família, mas foi o destino, foi Deus, foi permissão de Deus, é a vontade de Deus. E Deus, ele faz com a nossa vida aquilo que ele programou a fazer, né. Não é a gente que escolhe aonde morar, aonde viver, como viver, é Deus quem traça o nosso destino, e a gente só tem que aceitar a vontade dele e ser feliz, porque o que Deus faz pra gente é o melhor, e a gente tem que aprender a ser grata e grato e grata por aquilo, abraçar essa oportunidade e, mesmo sendo difícil muitas vezes, ter a certeza, é a vontade de Deus. Conta aqui nos comentários se você também mora longe da tua família, pode contar aí qual é o seu maior desafio para mim. Vamos aí compartilhar, se você vive distante da tua família como eu, você sabe como é desafiador. E vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!